Você já nasceu numa família católica? Como é o início da vida do Braz? Tá, cara, eu nasci sim numa família católica, porém, eu até narro, você falou, eu tenho esse livro aqui, O Impossível Sim. Ele Pode Realizar, Guto, pela Canção Nova, e eu nasci sim, meu pai, eu vim de uma família muito simples, Guto, eu sou da roça, Certo. né? Eu nasci naquela serra, num Sim. ranchinho, beira-chão. Então, assim, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Morávamos na roça, meu pai a gente chamava de meieiro, né? Que era o cara Meieiro. que cuidava de umas terras, Pela plantava metade. metade ali. Meu pai vem de uma descendência de tropeiros. Meu pai tinha aquelas mulas com balaio, carregava café, eram os caminhões da época, né? Olha só. E sempre fui católico. Ele católico, assim, Guto, vou dizer, quase que de estatística, Certo. né? Mas a gente não tinha muito, assim, aquela estrutura, né? Que hoje faz, até socialmente, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. Então, assim, eu tenho 11 irmãos, Guto. Olha só. Nós somos em 12, 10, meu pai e minha mãe, e uma do coração, né? Siciliana. E o que acontece? Então, assim, na roça, se vai na missa aos domingos, Sim. mas era aquela coisa meio de quem não for na missa, do seu Honório, né? Ali, então eu A missa era numa capela próximo, não na era própria próximo, paróquia? não. Eu lembro que tinha que caminhar uma jornada até mesmo. É sério mesmo? Todo E domingo? a pé e tal. Aham. E era interiorzinho, né, Guto? Eu tô falando dos anos 60 para 70, Cara, né? então andava o quê? Uns 2 quilômetros? Ou mais. Ou Ou mais? mais, eu acho que ou mais, né? Eu lembro que era uma capelinha longe, assim. Quando eu vim para a cidade, eu tinha 6 anos, né? Então, Sei. mas eu lembro dessa memória, de eu andando, às vezes, no balaio, assim, do burro do animal que meu pai tinha, né? E às vezes andava, tinha que sair muito cedo, né? E era gostoso, né? Já pegava outros vizinhos pelo caminho, assim, da roça, e era muito legal. Então eu nasci no berço católico, mas aquele católico, né, lá no interior, Sim. e muito assim, muito simples, na simplicidade. Eu fiz primeira comunhão e depois, com a minha história, meu pai morreu e tal, eu já fui menor de rua praticamente, Guto. Ah, é? E aí eu larguei a igreja. Então, assim, fiz primeira comunhão e nunca mais fui na missa. Depois voltei aos 28 anos. Quando seu pai morreu, você tinha que idade? Meu pai morreu, a gente tinha mudado para. Eu narro isso, Tristeza do Jeca, esse livro aqui. Impossível Ele Pode Realizar. Sim. Meu pai, a gente mudou para a cidade, né, na década de 70, meados dos anos 70. Eu tinha, eu acho, uns 8 anos. Não tinha menos, que eu não ia na escola ainda. Então, eu devia ter uns 5 para 6 anos, né? E aí mudou para a cidade. Meu pai se tornou guarda noturno Sim. de um colégio municipal lá, e meu pai morreu eu ia fazer, eu acho, uns 10 anos já, né? Então, assim, imagina, quando meu pai morreu, aquele monte de gente de casa, deu uma desestruturada geral, porque ele era o pulso firme, o Aí coronel ficou a mesmo. mãe. Ficou minha mãe, aí minhas irmãs, meu irmão era caminhoneiro, o outro saiu de casa, e minhas irmãs, é uma história bem assim. E naquela época, as pessoas, tipo assim, você é do interior do Ceará, né? Sim, Você é do sim. Ceará, né? Sim, sim. Não sei se lá no Nordeste, acho que pensa que é assim também. Tem aquele monte de filho, de repente dá um problema, dá pra um irmão Para poder cuidar, pra um criar. São tio. 11, imagina. Como é que pode? Então, como eu falei pra você, aos 11, eu tive uma passagem, não foi gatinho, não, quando eu falo Sim. na minha história, foi meio machucada, né? Mas eu tive a graça de, aos 11 anos, eu conheci uma pessoa que eu sempre menciono, se me permite, José Anselmo Pimenta Lofego, um médico lá na cidade de Linhares, que para mim foi um anjo que Deus colocou na minha história, né? Eu tenho um carinho filial por ele mesmo. Nos falamos até hoje, Olha né? só. Até hoje. Hoje o cara está com 80 anos já. E ele me ensinou muitas coisas, mas antes desse episódio aí eu tive uma passagem assim de morar. Eu saí de. Guto, eu não consegui imaginar. Você tem uma filha de 12, você falou, né? 11. 11. Foi exatamente com 11 anos que eu saí de casa. Você consegue imaginar a sua filha se virando? Não é brincadeira, não. Ô Guto, com 11 anos eu morava num lugar, nós estamos aqui, menor, eu acho que da metade desse estúdio aqui, você tem o que aqui, 4 por... Nesse estúdio, Mais ou menos. 4 por 5 por 4, coisa assim. Eu morei aos 11 anos num quartinho de 2 metros por 2,5.
Sozinho? Sozinho. Eu me virava. Vendia picolé na rua, vendia, Qual lavava antes carro. de você falar como que era, qual foi a motivação? Tipo, 11 anos eu vou sair. Não foi motivação, foi situação. Né? Foi aquele, meu pai morreu, né? E aí foi um irmão para cá, um irmão para lá e tal. E eu fui morar com uma irmã minha, né? Minha irmã tinha o marido dela era caminhoneiro. E eu dei uma desentendida lá, criança, né? É. E saí de casa. E Simplesmente todo o saí. peso, às vezes a falta do pai, É. aquela coisa. Tudo. Aham. E fui e aí eu tinha uns amigos que eu sempre gostava assim da independência, a independência sempre gritou dentro de mim, né? E eu lembro que nesses 11, quando eu tinha 11 anos, eu fiquei doente. Eu vendia picolé, levantava muito cedo. E eu sei que fiquei ruim. E naquela época, Guto, tinha uma coisa chamada, acho que era INAMPS, né? NPS, lembra? Você tinha que levantar cedo, pegar a senha para marcar a consulta. E eu fui uma vez, cara, nesse dia, eu lembro o ano, eu acho que o ano era 82, 83, uma coisa assim. Eu fiz isso e aí já fiquei. Das 4h30, eu saí de casa 4 horas, cheguei no lugar, marquei a consulta, né, peguei a senha e era logo das primeiras, para começar às 9. Fiquei até ali, 8 para 9 horas. Deu 8, 8h30, 9, o médico não chegava. Imagina, o moleque ficou louco naquele hospital. Mas arrumei um fuzuê mesmo lá. Não acredito. Esse lugar aqui, vocês não têm responsabilidade. O Hospital Rio Doce, lá em Linhares. Não, era na sede da NPS. Não tem responsabilidade, vocês não sei o que, tal. E aí eu fui parar nesse hospital aí. Não, você vai lá, tal. E aí quando eu cheguei lá, esse médico entrou, viu um moleque fazendo um fuzuê lá. Falei, calma aí, você é médico? Assim, sou. Não, falou, como é que eu posso te ajudar? Assim, você é médico? Assim, sou. Esse médico para você, né? Então você pode me ajudar. Vocês tudo uma cambada, vocês estão um bando de rico, ninguém tem respeito pelo pobre. Você foi um revolucionário, né? Vocês não respeitam, tal. E, cara, mas como é que eu posso te ajudar? Me consultando, eu tô doente. Aí comecei a chorar. Começou a chorar. Vocês não respeitam. Aí esse cara, vem cá, vamos conversar aqui. Aí esse cara me levou para um consultóriozinho assim, né? E aí começamos a conversar e ali nasceu uma grande amizade. Caramba. Uma grande amizade que já tem mais de 40 anos, essa amizade. E esse cara falou assim, qual é o seu sonho? Ele falou, você tem um sonho? Eu falei assim, eu tenho um monte de sonhos. Um monte. Eu falei assim, mas hoje, qual é o sonho? O meu sonho hoje é arrumar um trabalho, usar crachá e uniforme e ter carteira assinada. Ele falou assim, é mesmo? Então eu vou realizar esse sonho seu hoje. Aí ele era provedor do hospital. Então esse cara arrumou um trabalho de menor aprendiz no hospital. E ali eu falei assim, nossa, será que um dia eu posso ser médico? Eu queria ser eu sempre sonhei em ser administrador de empresa e ser músico. Na verdade, assim, eu quero fazer isso, mas eu vou ser... lembra que eu falei, mas eu vou ser artista. Eu vou ser artista, eu vou ficar muito famoso um dia ainda. Ele falou assim, rapaz, você... Assim, eu acredito em mim mesmo. Desde os 11, eu já tinha essa visão. Eu era meio fora da... Senão eu acredito em mim. Porque as pessoas, mas eu acredito, porque Deus acredita em mim. E eu falo isso nos meus livros, né? Deus acredita em você, mas você precisa acreditar. Ele falou assim, o que você vai fazer para você ficar famoso? Assim, um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou virar artista. Aí esse cara, por incrível, falou assim, é mesmo? Vamos ver. Assim, vamos. Aí ficamos amigos, né? Esse cara tinha um bar, Guto, em Linhares, a Gruta, nome do bar. Caramba! O bar tinha música ao vivo. Então eu trabalhava meio horário no hospital de manhã cedo, ia para a escola à tarde, no iníciozinho da noite eu ia lá nesse bar ajudar. Eu morava com dois, o Afonso e um funcionário que ele tinha um prédio no centro da cidade lá, e tinha um apartamento que morava, só os caras trabalhavam com ele. E ele arrumou um cantinho lá, e falou assim, eu preciso arrumar um lugar para morar, com o meu lugar muito pequeno, não sei o que, tal. E aí, assim, ninguém acreditava nessa história, que parece ser conto de filme, né, Guto? É verdade. 11 anos, Guto, 11 depois 12 anos. Eu lembro que minha conta bancária eu abri com 14 anos. E fui o Lofego que me tem praticamente até hoje essa conta. Então, assim, cara, é algo assim, surreal dessa história, né? De como. E você trabalhava direitinho, ia lá no. Eu trabalhava, usava crachá. Lá no hospital. No Hospital Rio Doce. Ele me arrumou um emprego no Hospital Rio Doce. Aí ia lá, à noite ajudava lá e ganhava também por ajudar à noite. Aí eu fazia assim, eu sempre tive um foco de Eu tenho um amigo, Samuel Ferreira, que falou assim, Braz, eu acho que o cara que escreveu, você tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? Sim. Braz, é a sua história. O cara se espelhou em você. Porque assim, eu sempre pensei que um homem ele tem que ter ativos. Certo. Tem que ter ativos. Ativos você vai fazer entrar. Então o que acontece? Eu trabalhava de manhã,
à tarde eu ia para a escola. Então eu trabalhava de manhã, então eu chegava de manhã, tomava café no hospital, emociona até, né? Tomava café no hospital, almoçava no hospital e ia para a escola. Aí voltava da escola, eu ia pro bar que passava em casa e tal, eu ia no bar, restaurante lá, a Gruta, né? Então eu já comia alguma coisa lá mesmo, ajudava no início, depois ia dormir para outro dia cedo. E no final de semana, quando eu tinha tempo, eu lavava carro. Lavava carro e aí fazia organizar direitinho minhas coisas e assim foi até hoje. Eu vou de uma coisa do limão fazendo limonada, fazendo muda da semente, por aí vai, fazendo suco e vamos embora. Caramba, cara, muito novo, cara. Isso Muito é maravilhoso. novo. Eu não consigo administrar hoje, assim, não consigo conceber como uma intervenção de Deus, Guto. Mas muito foco. Muito foco. Eu sempre fui focado, sempre fui assim. Pessoal, sempre, o Braz, ele é... E hoje eu entendo um pouco nisso. Sempre Deus, né? Deus, ele capacita. Sim. Mas eu nunca pude mais. Eu sempre assim, você é rico? Ainda não. A minha frase é sempre isso. Você ainda não. Mas é só uma questão de tempo. E hoje eu vou fazer 60, né? Vou fazer 56 anos e ainda tenho essa inspiração.